Sexta-feira agitada no futebol nacional, manipulação de resultados na Série B 2022, investigação que continuou e mais 5 do Sampaio Corrêa, ou mais 4 do Sampaio Corrêa, foram denunciados. E o Ministério Público, então, de Goiás, mandou para a Justiça e a Justiça acatou. Os jogadores não estão nada bem. Estamos começando o Fala Galera para trazer, para repercutir com você este assunto de manipulação de resultados. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para notificação. Você também pode deixar o seu like para nós, é muito importante. Compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. Não esqueça de nos ajudar inscrevendo-se, não custa nada, é de graça. Senta a mão no inscreva-se aí. E muito obrigado pela sua companhia. Torcida, a notícia de hoje é exatamente essa. Manipulação de resultados, investigação que continuou. Naquele primeiro momento, o Mateuzinho do Sampaio, o Romário do Vila Nova e o Joseph, lá da Tombense, eles foram denunciados, mas a investigação continuou. Deu aquela esfriada e quando foi nesta quinta-feira, veio à tona de novo. O Ministério Público aí printou conversa de jogador com jogador, de apostador com apostador, de quem aliciava. O Romário acabou confessando, print da conversa dele com o presidente Hugo Jorge Bravo, do Vila Nova. Um detalhe, os clubes não têm nada a ver com isso, nem o Vila Nova, que muito pelo contrário foi o denunciante através do seu presidente, a Tombense, nada a ver, e tampouco o Sampaio Corrêa Futebol Clube. O Sampaio não tem nada a ver. O Sampaio Corrêa está totalmente fora desse contexto, como as outras equipes também. Acontece que recentemente também nós tivemos aí um escândalo lá em Manaus. O Iranduba, ele só foi punido pelo Tribunal de Justiça lá do Amazonas, ou de Manaus, exatamente pelo fato de que os dirigentes, presidente estava envolvido nessa situação e diretor também, técnico, jogadores, e aí por isso ele foi rebaixado, pegou mais 900 dias, coisa horrível, né, no futebol. Só para fazer esse esclarecimento, porque Sampaio não tem nada a ver com isso, Vila Nova não tem nada a ver com isso, e Tombense não tem nada a ver com isso, é o que está dizendo o Ministério Público. Agora, os jogadores aliciados, isso vê uma cadeia grande, que continua sendo investigada, aí sim, eles têm sim muito a ver. O Ministério Público trouxe print de conversa, conta onde foi depositada dinheiro, a gente trouxe no canal do conteúdo anterior, e por isso você está aqui para participar com a gente do Fala Galera. O canal também procurou alguns torcedores, o torcedor Luiz Henrique, a gente pediu, ele enviou o áudio para nós como representante também, o seu próprio representante, como sócio-torcedor do Sampaio Corrêa, que não perde um jogo, eu sou testemunha, não perde um jogo no estádio, está sempre presente, como muitos e muitos outros que vão sempre e acompanham o Sampaio Corrêa. E ele também é integrante de 2 torcidas organizadas, da Sampaio Paixão e da Tubarões Coroa. Ele manda um áudio a pedido nosso e a gente vai ouvir agora o que é que ele disse. A manifestação do torcedor, que a gente quis ouvir aqui também no canal para saber o que o torcedor está pensando. Então vamos ouvir atentamente Luiz Henrique falando, seja muito bem-vindo. Olá, amigos do canal Laércio Costa, narrador. Aqui quem vos fala é o sócio-torcedor Luiz Henrique Almeida Gomes. Companheiros, estou aqui para me manifestar sobre esse episódio que aconteceu e está sendo vindo à tona, na realidade, no dia de ontem, né? E é o assunto do momento. A questão de manipulação de resultados. Com minha fala aqui, não quero fazer nenhum juízo de valor, até porque o processo não finalizou. Mas irei emitir minha simples opinião sobre o ocorrido. A agremiação Sampaio Corrêa é tão vítima quanto nós que somos torcedores, apaixonados pelo nosso Sampaio Corrêa. E até mesmo as bancas de aposta, porque os caras botaram foi para
quebrar a banca. Na realidade, essa quadrilha que se instalou botou para quebrar. O Sampaio foi citado por alguns ex-jogadores que passaram por lá e está envolvido, né? É com profunda tristeza mesmo. Dos 8 citados, 5 passaram, 4 e 1 encontra-se no atual elenco do Sampaio Corrêa. Que, ao meu ver, a medida providencial seria logo o afastamento, ou até mesmo desligamento. Tá certo? Porque é uma situação que é constrangedora para todos nós. Eu estou me sentindo lesado. Porque, meus amigos, o jogador do naipe de Paulo Sérgio, com uma história recente, linda no Sampaio Corrêa, sendo maculado por uma atitude dessa. O Sampaio, que teve um carinho especial com ele, passou vários meses se recuperando de lesão. E o pagamento foi esse. Será que isso é verdade, gente? O Mateuzinho, com futuro promissor brilhante, se corromper por uma situação dessa, é muito lamentável, né? E até mesmo o nosso presidente, por grande parte da torcida, sendo acusado de não querer subir o time para a Série A. E chegando essa situação à tona, né? E nós poderemos ter uma explicação para tudo isso. Eu sei que é triste demais. Um abraço a todos, um feliz final de semana. Obrigado, Luiz Henrique, pela sua participação. Então, o torcedor se manifestando. O presidente do Sampaio Corrêa nunca disse, né, que não queria subir, até porque eu mesmo contestei o presidente no programa na Mirante, e ao vivo ele me disse, Lécio, quem que não quer 30 milhões ao invés de 8 milhões para subir? Claro, né? Mais patrocinadores, etc e tal. A vontade sempre foi essa, subir para a elite do futebol nacional. E agora eu tenho certeza que muitos vão ter uma mentalidade diferente, ou uma opinião muito diferente, depois de tudo que nós vimos aí, de muitos que acabam tendo a mente fraca e aceitando esse tipo de situação. O Romário detonou tudo, ele acabou falando, eu mostrei inclusive hoje numa entrevista à Globo de Goiânia, hoje está num dos conteúdos, se você ainda não acompanhou, vá lá para você acompanhar o conteúdo, primeiro gravado nesta sexta-feira, então está lá tudo o Romário falando. E aí é muita coisa, né? E esse fio ainda vai longe. Mas nesse primeiro momento, o Sampaio ainda não se manifestou, como o Cuiabá também não se manifestou até agora a respeito, porque o Mateuzinho hoje é um jogador que está a serviço do Cuiabá. O Sampaio, o Sérgio deve estar com muita calma nessa hora para tomar as providências necessárias, para dar uma nota muito consciente daquilo que vai fazer. Então, às vezes o silêncio é também motivo de sabedoria, né? Para você, com cabeça quente, não colocar uma palavra errada. Então, às vezes, o silêncio também ele é uma questão de sabedoria. Mas o torcedor se manifestou. O torcedor mandou logo o seu recadinho para nós, após os conteúdos que o torcedor já acompanhou com a gente aqui no canal Lécio Costa Narrador. E o Fala Galera traz também a participação aqui do torcedor que mandou o seu texto. Evaristo Baldez da Cunha Neto, Sampaio deve processar todos os jogadores por dano moral e dispensar Alain Godoy. O presidente não pode ficar em silêncio esse tempo todo a troco de quê? É aquilo que a gente falou, Evaristo, às vezes você tem que ter muita calma nessa hora para você analisar e fazer as boas colocações. Espero que ele seja muito sábio nessa hora. Valeu, Evaristo, você deu sua opinião, e sua opinião é muito respeitada aqui, o afastamento do Alain Godoy imediatamente. José Carlos, concordo com você, Laércio, acho que esses resultados não foram manipulados só nesses jogos, não só jogadores, como arbitragem, teve um jogo que até o VAR
marcou o pênalti em favor do Sampaio, mas o árbitro não marcou. Resultado, Sampaio não ganhou o jogo, diz aqui o José Carlos. E o Marco Aurélio diz aqui, como pode o Paulo Sérgio fazer isso? Né? É o que lamentou o Luiz Henrique agora há pouco, falando aqui, né? Como pode, né? Mas aconteceu. César Jamaica, cabe ao Paulo Sérgio se explicar. Ele disse que o negócio é o poker, né? Que esses 10 mil deve ter sido lá do poker, que ele deve ter ganho, que caiu. A explicação não convenceu muito. César Jamaica, falta de respeito com o nosso time, safadeza, só Deus na causa. César Jamaica, obrigado pela sua participação. Dorival Gomes Fonseca, Laércio, o Sérgio vem carregando a Bolívia nas costas. Se ele deixar o Sampaio vai a pique. Presidente, muitos bolivianos não sabem lidar com internet. Veja a possibilidade de colocar nos bairros escritórios itinerantes. Tenho certeza que vai aumentar muito o número de sócios, como era no tempo de Chafi Braide, anos 60 e 70. Manda esse recadinho aqui, dessa sugestão, o Dorival Gomes Fonseca ao presidente. Seu futuro é só piora. Muito triste e revoltante, diz o senhor Futuro, também participando aqui desse conteúdo. Desde 1923, diz aqui o seguinte, muito estranho, porque o Sampaio não conseguiu os acessos nas últimas Série B. Então ele acha muito estranho aqui. O José Carlos também diz aqui, por isso o Sampaio não sobe, tem muita coisa que não sabemos. Paulo César foi muito ingrato com o Sampaio, passou 4 anos sustentado pelo Sampaio com contusões sem jogar. Pontua aqui o torcedor sabe, o torcedor conhece, o torcedor guarda na memória os acontecimentos. Obrigado, minha galera, aqui pela participação, like para todo mundo. João Batista Souza, é preciso investigar também alguns árbitros que interferem diretamente no resultado dos jogos. Rapaz, por incrível que pareça, me vê aquele lance do Sampaio Corrêa que bateu na trave, que o vento carregou a bola para a linha de fundo, depois trouxe de volta para dentro do gramado e o Poveda marcou o gol de cabeça? Não quero estar acusando ninguém aqui, cara. Pode ter sido erro normal, mas sinceramente, meu Deus do céu. João Batista Souza, obrigado, hein? Manuel Atalaia, sou a favor das punições aos atletas e dirigentes envolvidos. Porém, a agremiação também é vítima, pois ela foi usada por esses cidadãos mal intencionados. Punir a agremiação é punir seus torcedores também. Estão decretando o fim deste time lá de Manaus. Como falei ainda há pouquinho, Manuel Atalaia, eu acho que a punição aconteceu pelo envolvimento do próprio presidente do clube. Quem responde pela instituição, o seu presidente. Acho que foi por isso e também lamento muito que isso tenha acontecido, né, porque a instituição em si não tem nada a ver com isso. Hamilton Souza, o Iranduba, né, lá de Manaus. Hamilton Souza, queimou o Sampaio nunca. O nosso presidente não participa desse tipo de negociação. Só quem não acompanha o Sampaio pode pensar assim. Os jogadores que vão pagar pelo que fizeram. Ganhando mais ou menos, o Sampaio não paga mal para os seus atletas. Está aí o que sobrou para eles. Pois é, o Sampaio Corrêa tem salário de 40 a 50 mil reais, cara. Então, com certeza o Sampaio não paga mal os seus atletas. Um atleta que chega a fazer uma situação dessa, ele com certeza não ganha menos do que 15 mil reais. Creio que o Paulo Sérgio estava nessa faixa faixa de salário. O próprio Godoy, idem. O Godoy, creio que não ganha menos do que 20 mil reais do Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio, você pontuou muito bem, o Sampaio não paga mal, o Sampaio paga bem os seus atletas, né? Vamos aqui, seguindo. Então, agora vamos aqui para o torcedor. O Manuel continua, ele diz aqui o seguinte: sou a favor das punições aos atletas e dirigentes envolvidos, porém é isso aqui, né? Hamilton Souza diz que não queimou o Sampaio Corrêa, é verdade, não queimou o Sampaio Corrêa. Júnior Bala, será que agora o Sérgio Frota vai continuar a falar que a culpa do não acesso foi da arbitragem? Observação. Para mim, a culpa do não acesso foi do próprio Sérgio, principalmente por nunca contratar um reserva para o Pimentinha, que já tem 35 anos e não gosta de viajar. Até por isso o Sampaio fez a pior campanha entre os 20 da Série B fora de casa.
é a opinião aqui do Júnior Bala em relação a Pimentinha. Agora, recentemente, ele foi nos 2 jogos do Sampaio, né? Manuel Ferreira, o pênalti de Mateuzinho contra o Londrina foi escandaloso, sem necessidade. O pior, que anularam no lance um golaço de Gabriel Poveira, eu falei disso lá no comecinho. O Sampaio acabou sendo prejudicado também, mas infelizmente aquele pênalti foi muito mandrake mesmo, né? Foi horrível. Senhor Futuro, bom dia, Laércio. A situação gravíssima, espero que se confirmada o envolvimento, que sejam punidos severamente logo no ano do centenário. Já não gosto de quem fala mal do Sampaio, imagine quem o prejudica. O senhor Futuro está correto, é um grande torcedor do Sampaio Corrêa, está sempre participando com a gente. É isso, a punição é necessária. E esses que foram denunciados, senhor Futuro, eles podem pegar de 2 a 6 anos de reclusão, tá? Sem contar com a carreira que eu acho que finda por aí. Carlos Lacerda, bom dia, Lala. Triste essa notícia, se for confirmado, esses jogadores não é para vestir a camisa do Sampaio nunca mais. Diz aqui o Carlos Lacerda, dando a sua opinião aqui no nosso canal, o Senhor Futuro, o Carlos Lacerda, like também para vocês. E o Juvenal Coelho diz assim, queimou a imagem do Sampaio e se não tem perdão. Acho que não queimou, viu, Juvenal? Não queimou porque na investigação é muito explícita o que o Ministério Público de Goiás diz. As agremiações não tem nada a ver os jogadores que foram investigados e mesmo na fala dos jogadores não arranha sequer a unha de um dirigente sequer do Sampaio Corrêa, de um dirigente sequer da Tombense, de um dirigente sequer do Vila Nova, do Ituano. Então, as agremiações, neste caso, não tem nada a ver com o que aconteceu. Infelizmente, é o mau caratismo. Infelizmente, é o dinheiro fácil que você acha que vai ganhar. Infelizmente, é uma mentalidade completamente doentia de quem faz esse tipo de situação. Porque um atleta de alto rendimento, ele tem que confiar no seu potencial. Ele tem que se doar ao clube. Talvez por isso muitos não se doaram ao Sampaio como o Sampaio merecia que se doassem pelo clube, né? É ter amor ao clube, a essa camisa, a essa instituição centenária, daqui a mais alguns dias, só alguns dias, para o Sampaio se tornar um time centenário, um século de existência. É motivo de orgulho para todos nós maranhenses, para todos nós, né, do Estado, em termos uma instituição dessa, com 100 anos, a equipe mais antiga do futebol do estado do Maranhão. Como daqui a pouquinho o Maranhão também estará chegando, e o Moto e todas as outras instituições que vão, mas se mantém ao longo de todos esses anos, com muito sacrifício, é verdade, na maioria dos anos, continua, mas agora já com uma luz melhor, pelos patrocínios, por estar onde está, o time melhor ranqueado, 32º colocado no ranking da CBF. Então o Sampaio Corrêa que pensa, que sonha neste ano ascender a elite do futebol nacional. Espero que o presidente esteja muito iluminado e que consiga fazer verdadeiramente as boas contratações para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Todas as vezes que o Sampaio Corrêa acertou nas contratações, trazendo jogadores verdadeiramente comprometidos, o Sampaio conquistou o título. Sampaio decidiu competições nacionais. Se recorde aí, tá? Se recorde aí. Então a gente espera que o presidente realmente seja iluminado. Porque hoje, além de você contratar, você tem que também dar uma olhadinha na vida pregressa do jogador. O que é que o jogador fez em tal clube onde ele esteve? Qual o comportamento desse atleta verdadeiramente? É um atleta de alto rendimento? Por isso, hoje temos a internet para que a gente possa investigar tudo. Então, vá lá e vamos conferir. Minha galera, é isso. Sampaio Corrêa, para falar de Sampaio Corrêa aqui, mais uma vez, o Gabriel Silva, o Sampaio Corrêa, anunciou a sua saída, foi emprestado ao América de Natal. Ele, inclusive, já pousou com a camisa do América de Natal e o América já postou em suas redes sociais a contratação de Gabriel Silva. O Sampaio começou também a anunciar. Na verdade, o América anunciou primeiro, depois que o Sampaio Corrêa colocou em suas redes sociais. É isso aí, minha galera. Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Seu like é importante. Compartilhe e faça os seus comentários aqui para que a gente possa bater esse papo aqui no Fala Galera.
Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.